meus queridos, amados e abençoados, como é que vocês estão? Hoje vamos falar por que os mentirosos vão para o inferno. A primeira coisa é Deus, que é a pureza, o ser mais puro, o ser mais sem pecado do mundo. Ele, quando mandou o seu filho dele na terra, Jesus, quando estava aqui na terra, ele foi o caminho, ele foi a verdade, ele foi a vida. Eu sei que a gente está vivendo uma época que estão se propagando o evangelho de que Jesus e nós te damos aqui o caminho e a vida. Mas Jesus, ele não pregou isso. Ele pregou que ele era três coisas. Ele era o caminho, ele era a verdade, ele era a vida. Então, qualquer coisa que você ouvir em relação a caminho e vida, sem ter a verdade, esse caminho e essa vida não vão levar ao céu. Deus, ele se fez forma humana, porque Jesus é o Filho de Deus, é parte de Deus. Ele é o próprio Deus vivo, que caminhou conosco na terra. E ele caminhou para que eu e você hoje soubéssemos que quem segue a Jesus segue o caminho, a verdade e a vida. Não é um caminho, não é qualquer caminho, não é uma verdade, não é qualquer verdade, é só existe uma. Não é uma vida, é a vida, é tudo específico, é tudo claro. As coisas de Deus, elas são transparentes, elas são sim, sim, não, não. Deus é a própria verdade. Por isso que ele veio em forma humana através do seu Filho Jesus, sendo o caminho, a verdade e a vida. Porque ele é o caminho que traz vida através da verdade. Segundo, Satanás era um anjo. E Satanás, ele deixou de ser um anjo do reino de Deus e deixou de pertencer ao reino de Deus por causa da mentira. Então todo aquele consciente ou inconsciente. Inconsciente é aquele que fez isso sem ter conhecido, sem ter ouvido falar de Jesus e conseguir se arrepender a tempo e se corrigir, só vai sofrer as consequências, não é? Do seu pecado, de ter mentido. Mas aquele que faz consciente, sabendo que Deus é a verdade e compactua com qualquer mentira, quando o homem compactua ou quando ele mente, ele se assemelha a Satanás, aquele que tentou impedir Jesus de morrer na cruz, aquele que tenta impedir todos os dias eu e você de estarmos na luz, de estarmos na verdade, de estarmos no caminho da vida, que só existe uma forma de estar no caminho da vida, através da verdade. Então todas as vezes que nós optamos, porque tudo na vida é uma escolha, pela mentira, nós dizemos no mundo espiritual quem é o nosso pai. Porque Satanás é o pai das mentiras. E ele veio para matar, roubar e destruir. E Deus não vem com essa, é uma mentira pequenininha. É uma mentira para ajudar na obra. Tem gente que tem essa cara de pau. É uma mentira para ajudar na obra de Deus. Não, a gente está fazendo aqui uma ação social, está recolhendo, mas aí você diz que a gente ganhou 500, mas na realidade a gente ganhou 1.000. E esses 500 eu vou colocar lá no outro setor. Só que naquele outro setor eu tiro 10% para mim, eu tiro 20% para mim. Mas assim, a minha mentira, né, foi para poder ajudar outras pessoas, porque se ficasse só o dinheiro nesse setor, as outras pessoas não seriam beneficiadas, afinal de contas eu beneficiei outras pessoas. Então Deus está vendo isso, Deus não está vendo nada, Deus está vendo a verdade. Deus não se compactua com sujeira, com mentira. Eu lembro que tem alguns anos, eu não vou citar nomes, eu fui convidada para uma ação social. E na época eu fazia parte de um grupo, entre aspas, né? Que muita gente gostaria de estar naquele grupo. E eu fui a convite de pessoas desse grupo. E aí chegando lá na ação social, só tinha pastores, só tinha obreiros, só tinha presbíteros, só tinha gente grande de igreja. E eu já achei estranho, porque eu vi naquele palanque, foi num lugar enorme, num lugar assim, sabe? Isso tem bastante tempo. E eu vi naquele palanque um símbolo, eu perguntei o que era, e era um símbolo de uma escola de samba.
Aí eu perguntei e falaram assim, não, é porque a escola de samba tá ajudando, tá patrocinando. Aí aquilo já foi difícil de descer. Aí me deram a camiseta, me enturmei, acabaram sabendo meu testemunho, me convidaram para uma pregação, ou seja, estava totalmente enturmada, mas aquele símbolo estava me deixando triste. E aí começaram as apresentações com crianças, e pasmem, dançando músicas mundanas e sexualizando no altar. Teve uma que desceu até o chão com um shortinho curtíssimo. E quando eu olhei para aquilo, eu falei assim, isso aqui não é uma ação social da igreja? É, mas a loja tal tá patrocinando. E o símbolo, sabe, na entrada era bem grande, com o nome da igreja, falando que era um evento de Deus. E na mesma hora eu fui pro lugar de trocar roupas, eu tirei a camiseta, saí. E ali aqueles pastores que estavam na porta falaram assim, você vai embora? Tipo assim, você sabe quem você vai desagradar? E eu falei assim, eu fui convidada para uma ação social cristã e não para ver crianças se erotizando no meio do palco, incentivando a pedofilia, incentivando a imoralidade. Uma coisa é quando o evento é mundano, e aí o cristão participa se ele quer ou se ele não quer. Outra coisa é eu ter sido convidada para um evento cristão, então eu me senti enganada. E eu tenho certeza que Jesus não aprovaria o que está acontecendo aqui. Por mais que vocês venham falar que vão doar 1 milhão de cestas básicas, não justifica o que está sendo perdido aqui. A palavra de Deus ela é bem clara. Deus é sim, sim ou não, não. E aquilo me entristeceu muito. Mas não de eu ter ido embora, eu nem pensei as portas, né, que eu estaria fechando, não, e nem se fecharam em uma delas. As pessoas simplesmente entenderam qual era o meu propósito, qual era o meu objetivo, qual era a minha missão de estar ali, que é estar fazendo uma obra evangelística, como eu já fiz várias. Porém, ali, Jesus não estava presente. E eu tinha que ter sido avisada previamente que Jesus não estaria presente ali, para poder, enfim, decidir se eu iria ou não para uma ação social mundana. Bom, a mentira estava presente ali. E onde há mentira, Deus não está presente. Então Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. E ninguém vai ver o Pai se não for através de Jesus. E aquele que quer ser chamado filho de Deus, aquele que quer ser chamado irmão de Jesus, ele tem que falar a verdade. E nesse final dos tempos, primeiro, Satanás não está no mundo tentando os crentes. Ele está nos locais, nos eventos, em tudo que está relacionado com os crentes. Nesse caso, eu estava numa ação social gospel, era uma praça pública muito conhecida aqui no Rio de Janeiro, enorme. E ele estava lá. Deus estava me provando e Satanás me tentando. Segundo, eu não ia subir num palco, porque aquilo ali não era altar, fazendo algo que é abominável para Deus, compactuando, estando num grupo, em conversas que ali não era o nome de Deus que estava sendo engrandecido. Ali, infelizmente, as pessoas deixaram se levar pela carne, deixaram se levar pelo dinheiro. Estavam querendo fazer ação social, desculpa, mas ajudar o próximo eu nem acredito. E sim se autopromoverem, como que está acontecendo com a maioria dos eventos cristãos. A gente deve sempre fazer essa pergunta, o que está me levando a tomar tal atitude? É engrandecer o reino de Deus? Se é engrandecer o reino de Deus, eu tenho, olha, que fazer o que está aqui, ó. Eu tenho que fazer o que está aqui na palavra. Então, você e eu vamos ser confrontados em várias situações em que vamos ser testados se vamos negar a Jesus ou não. Como eu já disse em outros vídeos, as pessoas estão esperando aparecer um terrorista e falar: ou você nega Jesus ou eu te mato. E assim a pessoa vai
ser confrontada, vai ser testada por Deus se nega Jesus, mas não vai ser assim que vai acontecer no final dos tempos. Já está acontecendo os testes, estão acontecendo os testes, porque são vários. O adversário ele não desiste de nós. E principalmente se for em coisas santas. Ali, eu sabia que ali não era um altar, que ali era um palco. Tinha gente dançando música do mundo, crianças dançando músicas. Não vou te contar nem de quais cantores do mundo estavam cantando. Mas a partir do momento que eu ia ser convidada e ali eu ia estar compactuando com tudo que aquela organização, que aquele grupo criou, formou ao idealizar aquele evento. E eu sabia que aquilo ali não estava agradando a Deus. Eu sabia que os valores, os princípios, os conceitos que eles estavam levando à frente não estavam agradando a Deus, embora o dinheiro fosse arrecadado para ajudar crianças. Sabe o que eu fiz quando eu saí dali? Eu fui para a praça e eu evangelizei aquela praça inteira, até acabar os meus papeizinhos. E falei do amor de Jesus e orei por muitas pessoas e eu tenho certeza que vidas foram salvas. A gente se ilude naquela tentação de que assim, não, mas eu vou alcançar mais vidas, então eu vou me associar a A, B ou C. Ali Deus não estava presente. E se Deus não estava presente, eu não podia estar junto. Olha, fique bem claro que eu não estou dizendo aqui que nós, como cristãos, não podemos eventualmente estar em alguns eventos mundanos. E lá nesses eventos sermos luz. Por exemplo, um casamento de um parente, nós não vamos nos isolar da terra, mas o que eu estou falando aqui é eu ter sido convidada para ajudar numa ação social gospel da igreja e lá crianças estarem sendo erotizadas, sexualização de crianças. Então, assim, isso não foi admissível, nem para Deus, nem para mim. O Espírito Santo ardeu. Eu senti a tristeza de Deus. E ali eu vigiei, mas quando me convidassem para qualquer evento, eu orei e pedi resposta de Deus na palavra para não acontecer aquela situação que aconteceu comigo. Então é isso, pessoal. Deus, ele é puro, Deus, ele é santo e Deus, ele é a verdade. Qualquer associação que nós façamos com mentira ou meia mentira, porque é dessa forma que o adversário está atuando nos finais dos tempos, que é agora, qualquer deixar parecer algo que não é mentira. Era metade assim, é mentira. Se foi tudo, é mentira. Não fui eu e foi você, é mentira. Foi ele e foi você, é mentira. Não foi bem assim, foi totalmente assim, é mentira. Então, é complicado, mas se você decidir não ser só leitor da Bíblia, mas ser praticante, se você estiver disposto a pagar o preço das perdas, que vão ser muitas, claro, mas nada se compara em ter a coroa lá no céu, tá bom? Um grande beijo, pessoal, fica aqui o meu vídeo. E eu vou terminar com a oração. Senhor Deus, eterno Pai, obrigada, Jesus, porque Tu conheces o meu coração, Tu sabe, ó Deus, o que se passa dentro de mim. Tu sabes, Senhor Deus, que eu sei que Tu és o meu alfa, o meu ômega, o princípio e o fim, e que quando eu tomei a decisão de Te aceitar, ó Deus, não foi para agradar o meu pai, para agradar a minha mãe, para agradar os meus parentes, cristãos ou não cristãos. Quando eu tomei a decisão de Te aceitar, foi um compromisso que eu fiz de vida ou morte, de Te servir até o fim, de estar na Tua presença custe o que custar, de, Deus, ser um cristão, Deus, responsável, íntegro, de ser, ó Deus, fiel ao que está escrito na palavra de Deus, de ser, Senhor Jesus, totalmente dependente de Ti, de não confiar na voz humana que é falha, pois estamos no finais dos tempos e muitos homens já estão ocupando, ó Deus, altos cargos, ó Deus, mas eles não estão lá falando do amor de Deus, eles estão falando de enganações, eles estão falando que contraria a Tua palavra, que é a verdade. Eles estão usando de meias verdades, estamos vivendo nesse tempo. Ó Deus, ai de mim, Senhor Jesus, ai de mim, ó Deus, ai de mim se for encontrado na face da terra junto com esse grupo, ó Deus, quando a trombeta tocar. Ai de mim, Senhor Deus, não permita, Senhor Jesus, que os meus pés se sujem na lama do pecado, da mentira. Não permita, Deus, que eu venha negar tudo aquilo que o Senhor,
Deus, entregou o seu Filho na cruz por mim, que é o amor, que é a verdade, que é a honra. Ó Deus, ache em mim um coração puro, um coração honesto, um coração verdadeiro, ó Deus, pela tua infinita misericórdia que tu me usa, mas ser usado por ti não significa que eu faço parte do teu reino, ó Deus. Sabemos que o joio e o trigo só será separado no dia da tua vinda. Não me faça estar no grupo dos maus, ó Deus. Não me faça estar nos grupos, ó Deus, do que quebram os queixos, ó Deus, fazendo abominações, ó Deus, falando coisas contrárias à tua palavra, agindo de forma que te desagrada, ó Deus. Mas que eu faça, ó Deus, que eu fale, que eu pense, que eu haja de acordo com teu Filho Jesus, fazendo aquilo que honra, custe o que custar, perdendo o que eu tiver que perder. Eu só não quero perder a minha coroa da salvação, ó Deus. Eu sei para onde vão todos aqueles que se assemelham com o meu adversário, todos aqueles que são hipócritas, todos aqueles que são mentirosos, todos aqueles, ó Pai, que depositam a sua confiança em si mesmo, achando ninguém nos viu, ninguém nos ouviu, escaparemos, mas há um todo-poderoso, um grande eu sou, Ararecanta Labaxuá, um grandioso, que se fez, ó Deus, cordeiro por nós, e é chegado o grande dia do seu grande Filho, ó Deus, retornar à terra, e, ó Deus, vim buscar a igreja pura, imaculada, lavada pelo sangue de Jesus, a igreja remida, a igreja, ó Deus, que não se cala mediante sujeira, mentira, maldade, fofoca, intriga, injustiça, inveja, mas a igreja, ó Deus, que busca, ó Deus, a santidade, a verdade, busca, ó Deus, a compaixão, o amor ao próximo. Ó Deus, é nesse grupo que eu quero estar. Eu quero estar no grupo chamado Benditos do meu Pai. Não permita, Senhor Deus, que eu venha praticar abominações. Não permita, Senhor Deus, que eu venha, Deus, pecar contra o Espírito Santo de Deus, fazer mau uso dos dons, dos talentos e de tudo do teu reino que tu colocou na face da terra à minha disposição, porque eu irei pagar, ó Deus. Eu irei pagar, ó Deus, eu irei pagar por cada pensamento iníquo, por cada palavra inoportuna, por cada injustiça, atitude praticada, consciente ou inconsciente, eu vou pagar, Senhor Deus. Halarecanta, labachu, lalarecanta. Mas se o Espírito Santo de Deus abrir os meus olhos, halarecanta, labaricanta, e me trazer a tona, para respirar o ar do bom perfume de Jesus, me tirar do lodo, do lamaçal do pecado, aonde eu tô me afundando, eu posso ter meu nome de volta no livro da vida. Ajuda-me, ó Deus, a não ser enganado pelos oportunistas,